Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos à feira. Muito bom estar aqui domingo com essa mesa cheia, praça cheia, com a Camila e com a Natália. E a gente vai começar essa mesa que chama Antes que Apague. Antes que Apague é o nome do livro novo da Natália, que está saindo pela Companhia das Letras. A Natália é escritora e agora doutora em letras. Já esteve aqui em outras edições da feira falando do último romance dela, As Pequenas Chances. E ela também é autora de Copo Vazio, o romance que lançou a Natália na literatura brasileira contemporânea. Então, vou pedir uma salva de palmas para a Natália. Bem-vinda. Também aqui nessa conversa estou com a Camila Appel, jornalista, autora do blog Morte Sem Tabu da Folha, e que há 3 anos também estava aqui na feira como entrevistadora, mediando uma conversa com a Ginevra Lambert, também sobre morte. Esse ano ela está aqui como autora, lançando o seu Enquanto Você Está Aqui, pela editora Fósforo. Então, uma salva de palmas para Camila. Bom, obrigada por toparem estar aqui hoje, falando do livro de vocês. Foi fácil compor essa mesa, os 2 livros falam sobre a morte, e ao ler os 2, eu descobri que eles têm muitos mais pontos em comum. E um deles é que vocês duas se dirigem à mãe de vocês. Nos 2 livros, a mãe está doente, a da Natália com Alzheimer e a da Camila com as consequências de um AVC. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês como é que foi escrever sobre uma coisa tão íntima e a escolha dessa voz e da ouvinte da narrativa sendo a mãe. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite da feira. É um prazer muito grande estar aqui de novo, nesse dia tão lindo, vendo pessoas queridas aqui na plateia, vendo tanta gente, e com essas 2 mulheres que eu admiro demais aqui. Então, muito obrigada. O livro, Antes que Apague, ele parte de um fato autobiográfico. Minha mãe tem Alzheimer, assim como a narradora do livro. Mas e eu não tomei essa decisão no começo da escrita. Parece que essa decisão foi me tomando. A decisão de que esse livro fosse uma ficção, não um livro que daria para dizer baseado em fatos reais. Ele não é. Algumas pessoas, até a Camila, leu e falou: nossa, eu li como uma não ficção. E eu encaro isso como... O que eu escuto quando ela diz isso? Há uma verdade no seu livro, né? Só que, mesmo dentro da ficção, a gente pode... Aliás, às vezes, a ficção é das melhores maneiras da gente falar a verdade. E foi, assim, respondendo às perguntas que o livro me fazia, que eu fui compondo essa voz, dessa narradora, que não tem nome, que não sou eu, mas que eu já percebi que muita gente identifica comigo. Acho que tem alguns pontos de contato comigo, mas esse livro, para que ele pudesse carregar a sua plena verdade, ele se tornou um romance de ficção. Até porque, enfim, algo que eu tenho dito, trazendo o Ricardo Piglia, uma gota de ficção contamina tudo de ficção. Se há algo de ficção no livro, ele é um livro de ficção. Então, foi assim que eu fui compondo essa voz, né? É um livro que parte também de diários que eu escrevi desde 2018, e eu comecei a escrever esses diários quase como uma maneira de suportar estar diante da minha mãe enquanto ela perdia a memória, e aí eu fui entendendo o quanto perder a memória é também ir deixando de ser si mesma, né? O quanto a memória define uma pessoa, não só no passado, mas no presente e no futuro também. Obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui do lado da Natália, quem eu admiro muito, e já li todos os seus livros. Acabei de ler o seu último no final de semana, me tocou demais. Eu realmente li como se fosse uma não ficção, porque ele pega, assim, ele mexe em muitos sentimentos, mexeu demais comigo, e eu adoro a sua escrita. Prazer estar com você também, Bia. Eu adoro a 451, colaboro com a 451 já há muito tempo, e falo aqui para todo mundo que vale muito a pena ler sobre resenha de livros, ler livros, e é isso. É um prazer estar aqui. Esse meu livro, Enquanto Você Está Aqui, é uma não ficção. Na verdade, ele partiu de primeiro desejo meu no momento em que eu estava acompanhando uma das internações do meu pai e da minha mãe em hospital,
eu fiquei com vontade de ter acesso a um livro, de ler um livro específico que pudesse me trazer uma identificação daquele momento tão específico, mas também informações que eu acho que seriam úteis para mim como cuidadora do meu pai e da minha mãe naquele momento. E senti que eu não conhecia esse livro. Eu falei, puxa, eu escrevo no blog Morte Sem Tabu há 10 anos, na Folha de São Paulo, que eu fundei em 2014, então quase 12 anos. E nesse blog eu tenho uma pesquisa que eu acho que poderia ser útil. Então, o meu primeiro intuito foi: eu vou fazer um livro que eu possa trazer essa pesquisa para ser útil para pessoas que estejam na situação em que eu me encontro agora, precisando cuidar do pai ou da mãe numa situação de vulnerabilidade, né, em que você não sabe o que vai acontecer saindo daqui. Se a vida vai continuar ou como ela vai continuar, mesmo que continue. E aí eu apresentei essa proposta para a Fernanda Diamante, que é a minha editora da Fósforo. Eu apresentei o livro e ela falou assim: olha, esse livro ele realmente é muito importante. Você tem informações aqui dessa sua ideia de ajudar a quebrar o tabu da morte na nossa sociedade, que foi o que me levou a escrever esse blog lá há 12 anos. Mas eu quero entender a essência dele, assim, o porquê que você quis mergulhar nesse ponto, o que realmente te moveu a ter um blog para falar sobre morte. E aí, me investigando, eu entendi que o que me movia era o pânico, o pavor de perder o meu pai ou a minha mãe. E é por isso que eu estava tão querendo contribuir para essa quebra de tabu, porque eu acho muito ruim a gente, quando passa por uma perda dessa, precisar tomar decisões num estado de tanta vulnerabilidade. Só que o tabu é tão grande que não se fala sobre isso, de uma forma até prática, às vezes. E aí eu acabei inserindo minha mãe no livro, e de uma forma muito pessoal. Então, o livro se tornou cartas para ela em resposta a um livro que ela escreveu para mim quando eu era adolescente, que ela dizia que eu era muito difícil. Hoje eu acho que não era, acho que ela exagerava, mas ela fez esse livro para mim. E aí, então, o livro acabou sendo uma resposta também a esse livro que ela fez para mim quando eu tinha aí 13 anos. Obrigada, Camila. Eu esqueci de dar um recado importante. Dá para fazer perguntas para o público, do público. Tem pessoal da produção com papel na lateral. Vocês podem ir mandando e vamos ter uns 15 minutos no finais que vão ser também reservados para isso. Camila, você mencionou que quando levou o livro para a editora, ela falou: nossa, tem muita informação aqui. E eu fiquei surpresa, assim, o quanto eu aprendi também com a leitura. E eu achei legal que você consegue tratar desse assunto da morte com humor também. Então, é informativo, tem horas que emocionam e tem horas que tem esse humor. Então, eu vou pedir para você ler aqui um trecho, que eu acho que também dá para mostrar aqui um pouco esse tom. E essa costura que você comentou, a Camila abre cada capítulo com um trechinho do livro da mãe dela. Então, O livro que a minha mãe escreveu para mim chama Na Palma da Minha Mão. Minha mãe chama Leila Assunção, ela é uma dramaturga muito maravilhosa. Então, o livro começa assim, chama Feito uma Lagarta Mansa. Aí, o trecho que ela escreveu no livro dela, né? Minha mãe, você sabe, também escrevia, minha avó. A lembrança mais forte que tenho dela é deitada no quintal, na nossa casa lá no interior, se esquentando ao sol, feito uma lagarta bonita e mansa. O pensamento longe, longe, num outro espaço. Aí eu parto desse trecho. Quando trago visita para casa, aviso que você não está dormindo, você está criando. Mamãe deitada no sofá, olhos sempre fechados, com o cobertor em cima do peito, faça frio ou sol. Braço direito apoiado na testa. Nem a bursite tira esse braço daí. No seu livro, eu fiquei sabendo que a sua mãe também era assim, lagartixava ao sol. Você prefere a sombra. O sofá precisa ser reformado de tempos em tempos, porque a marca do seu corpo afunda o estofado. Quando não estiver mais ali, terei o contorno do seu corpo aquecendo o sofá. E o Tunico, maldito papagaio que imita sua voz atendendo o telefone. Me imagino passando na sala e dando um salto cada vez que Tunico falar com a sua voz. Alô? Quando eu tinha 13 anos, na época em que você escreveu esse livro, te ver deitada ali era algo rotineiro, calmo. 30 anos depois, a cena traz angústia. Às vezes, vejo você sentada com a máscara de oxigênio, assistindo ao noticiário. Quando está deitada de olhos fechados, grudo na porta de vidro para ter certeza de que você está respirando. Um dia, imaginei que eu ia até lá e você não respirava. É isso. Obrigada.
Camila e Natália, assim, como é que foi misturar esses tons? E para você é uma coisa natural e o humor é um recurso na hora de falar da morte também? Até acho que você, no seu livro, fala isso também, que você imagina, quer dizer, a sua narradora fala que você imagina que a sua mãe, em um momento, não respira mais, né? É muito curioso que foi uma coisa que eu, lendo isso, agora me veio à mente, que eu acho que no seu também tem, que é essa ideia de, ao mesmo tempo que a gente não quer, a gente antecipa, imagina a morte acontecendo, às vezes, até com certa culpa, em algum lugar um alívio, mas não é um alívio de não quero mais ter a pessoa aqui, é quase um alívio de não quero mais ficar antecipando tanto isso, né? É curioso, uma amiga, quando leu o meu livro, ela falou, nossa, tem várias passagens engraçadas. Eu falei, gente, que coisa, eu não tive essa intenção, ainda que, por exemplo, tem um momento, e isso sim veio dos diários e de fato, da minha mãe, na primeira grande descida de degrau dela, porque o que eu fui percebendo, acompanhando a minha mãe com Alzheimer, é que as descidas acontecem em degraus, né? Ela está num patamar, aí tem alguma perda muito grande, desce um grande degrau, e a gente só torce muito para que ela fique nesse degrau por bastante tempo, para que demore muito para ela descer o próximo. E aí vai descendo, 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 e quando a gente olha para trás, nossa, como ela está diferente de como ela era antes. Mas aí teve um dia que ela estava no hospital, nesse primeiro grande degrau, que foi uma infecção que ela teve, e depois disso ela perdeu muito, né, da cognição dela e de quem ela era. E aí ela estava assim, meio brava com a médica que estava falando lá, dando notícias do estado dela. E aí uma hora ela vira assim, eu quero saber qual é a situação do Agrião. Ela vira e fala, sabe? Que a gente fala assim, gente, como assim do Agrião? E a gente começou a rir. Porque eu acho que, provavelmente pela sonoridade, assim, né, que ela completou a frase, e isso acontece com as pessoas com Alzheimer, né? Não tem... a frase não é completada como de habitual, ela vai sendo completada, assim, a pessoa fabula, a pessoa inventa, a pessoa pega qualquer palavra que vem na cabeça dela por conta do som, né? E, enfim, e assim a linguagem vai se modificando também, né? Eu achei tão... Posso trazer o relato do que você me contou agora, daquele menino? Claro. Conta você. Ela estava comentando com a Natália que eu estou trabalhando um dos documentários. Eu sou documentarista também, e um dos documentários que eu estou fazendo agora é justamente sobre Alzheimer, e parte de um menino que chama Fernando Aguzoli, que acompanhou o Alzheimer da avó, era o cuidador primário dela. E a primeira vez que a avó esqueceu quem ele era, ele falou, quem eu sou? E ela olhava, assim, não sabia. E ele chorou e falou, pô, vó, quem eu sou, vó? E ela olhava, não conseguia entender. E aí, uma hora, ela falou, calma, eu esqueci quem tu és. Eles são do Sul. Eu esqueci quem tu és, mas não esqueci que eu te amo. É muito lindo, né? Natália, você também comentou, acho que na sua entrevista para a Folha, que saiu ontem, no próprio livro, bastante disso, um pouco da culpa, que escrever esse livro veio essa culpa em muitos momentos. Mas que também, e que, como psiquiatra, na literatura, são duas formas de ser outro, acho que isso traz também, está aqui bastante no que você traz. Eu vou, para começar, pedir para você ler esse trecho aqui, se você puder passar, Camila, onde está marcado com a caneta. Tenho as respostas prontas para as perguntas que o mundo me faz, para a discórdia entre mim e eu. É fácil dizer que eu me engancho na história de um paciente, no seu sintoma, no seu delírio, na sua dor. É fácil argumentar que há pontos em comum entre psiquiatria e literatura. E o primeiro talvez seja justamente o pressuposto de não se bastar, de precisar experimentar ser outros, seja através da escuta, em que testemunho tantas outras vidas e sinto o fugidio sabor de não ser eu, seja através da escrita, mesmo que o outro inventado também seja eu. Mais difícil, ainda que mais óbvio, é assumir que a psiquiatria fazia outro tipo de aceno. Trazia uma esperança, era uma promessa. Me tornando psiquiatra, talvez eu pudesse compreender a minha própria família, muito antes da demência da minha mãe.
Quem sabe os sintomas descritos nos manuais pudessem assim organizar, explicar ou resumir gritos e socos, as decisões desacertadas, o impulso, o furor. A distância entre a tinta no papel e o hematoma. A pessoa, o paciente, o personagem. Meu irmão Henrique, sobre quem só consigo escrever porque foi embora há muitos anos. Meu tio Walter, sobre quem só vou conseguir escrever porque morreu há muitos anos. Ainda que a medicina não os tenha ajudado. Sei que Henrique foi levado desde criança a inúmeros psiquiatras e de nada adiantou. A hereditariedade das doenças mentais, que nunca explica o suficiente. As histórias de família, a transmissão de um legado. Ser um homem no mundo. Obrigada. Como foi esse processo de escolher escrever de alguma forma sobre a família, mesmo que ficcionalizado, e esse processo da culpa e a decisão de acabar levando o livro adiante, publicando? Me pergunto até hoje. É muito... Acho que isso acontece com todos os livros, porque escrever, e escrever a partir, não sobre, mas partindo de um material autobiográfico, é uma coisa... É um sacrifício muito grande da própria intimidade, né? Entendo assim. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu, como escritora, me entendi, e acho que nesse livro eu entendo isso também, na escrita desse livro, o quanto eu não consigo deixar de escrever. Não posso deixar de escrever. É isso que eu faço, eu escrevo. Né? A escrita é o jeito que eu penso melhor. Né? Então, diante do que eu não sei, diante do que eu não entendo, diante do que eu preciso descobrir, eu escrevo. Né? E essa narradora, ela se faz algumas perguntas muito parecidas com as que eu me faço. Né? Nesse livro, a pergunta eu também sou uma psiquiatra, também tenho uma mãe com Alzheimer, né? Isso não tem como negar. Mas, acho que, voltando para essa ideia da ficção, quando eu digo que é um livro de ficção, o que eu estou querendo dizer é que, para entender esse livro, ele se basta todas as informações que uma pessoa precisa para que a verdade desse livro aconteça, estão dentro do próprio livro. Né? Enfim, acho que um pouco isso. Posso só comentar? E tem uma frase que você diz, você se pergunta, será que o segredo prescreve, né? Eu acho isso muito, muito bonito. E a sua narradora, ela tem esse conflito de, será que eu estou abrindo uma intimidade da minha mãe, mas aí ela recebe uma espécie de autorização, justamente achando essa carta da mãe, falando, eu preciso escrever. Então, se você precisa, não tem como duvidar ou questionar, é uma necessidade. Eu tive essa dúvida também, falando tanto da minha mãe, assim, ainda mais no final da vida, que é algo tão vulnerável, e esse final da vida pode durar anos, na verdade. O final da vida, ele é uma fase, que a gente não sabe quanto tempo dura. Que aí eu fui dar o livro para minha mãe ler, e morri de medo. Falei, ela vai dizer que eu estou... Bom, sei lá o que ela ia dizer, mas ela vai me proibir, né, de publicar. E se ela falasse que estava se sentindo disposta, eu não publicaria. E ela também, como uma escritora, achei que ela ia ser super crítica e me detonar. E aí ela falou assim, leram para ela, que ela não está conseguindo pegar nem ler, mas leram para ela, a cuidadora leu. Ela até falava assim, ela não consegue parar de ler, que só chora, está chorando aqui, você está escrevendo está muito triste o livro. Eu falei, não, mãe, acho que não é tão triste, não. Mas, enfim, aí minha mãe fez um comentário só. Ela sugeriu mudar o título. Quase, só isso. Porque o livro ia chamar Para Quando Você Se For. E eu estava nervosa com o título também, porque para quando você se for é quando ela se for, né? Ela falou, filha, só o título. Eu falei, mas eu sabia, você implicou com o título. Minha mãe dá uns títulos ótimos para as peças dela, né? Implicou com o título. Ela falou, não, é porque esse livro você está escrevendo enquanto eu estou aqui, que você quer falar comigo, dialogar comigo sobre a minha fase final. Então, não é para quando eu me for, é enquanto eu estiver aqui. Aí, bendita, mudei o título por causa dela. E foi ela tinha razão. Mesmo. Deixa eu só complementar, que eu percebi que eu não respondi sobre a culpa, né? Mas eu acho que... da onde vem essa grande culpa por escrever? Mas que não me impede de escrever? Do fato de eu estar partindo de uma dor real da minha mãe. Né? Como é que eu vou me servir disso para usar para outra coisa? Como eu vou usar isso? A palavra usar para escrever. E aí, como eu solucionei isso? Eu colocar
todas essas questões, esses dilemas e a própria culpa dentro do livro. Então, acho que a culpa ela move o livro, né? E acho que a culpa é uma relação, assim, não é relação entre uma mãe e uma filha. Acho que existe muita culpa dos dois lados, né? Enfim, e como é que a gente vai lidar com isso vida fora? Acho que o meu jeito de lidar com isso é escrevendo. E eu, infelizmente, não pude ler o livro para minha mãe, mas eu coloquei o livro na mão dela. E ela segurou. E foi enfim, minha mãe não entende mais, mas ela segurou o livro. É lindo isso, mas o final da vida ele é permeado de culpa. Fiz isso, não fiz, posso fazer, não posso fazer. É muita culpa. E se a gente não tiver informação, não falar, não escrever, não ler, a culpa só vai aumentar. Então, que bom que tem tantas mesas falando sobre esse tema hoje e a gente está aqui para isso. Outro ponto em comum do livro de vocês é também vocês se dirigem à mãe e também nos dois livros existe uma relação tensa também. Não é uma relação simples entre as mães e as filhas. E aí eu vou pedir para vocês lerem mais um trechinho. Camila, pode começar. Tem o dela, né? Ih! Mãe, você já me falou coisas horrorosas. Me questiono se, com a sua morte, essas frases doloridas vão desaparecer. Sinto que sim, mas não tenho mais, tá? Aqui. Talvez desapareçam apenas por serem escritas, como no livro que você escreveu para mim, colocando para fora toda a sua raiva na minha adolescência, sentida por você como uma ofensa pessoal. Agora que escrevi essas linhas, voltei a te amar. Engraçado, isso também acontece no seu livro. Você me xinga, me detona e, de repente, declara amor por mim. Acho que, no fundo, eu estou simplesmente te copiando, porque eu te amo também. Te amo como mãe, como escritora. Amo também seu feminismo. Você me pergunta se eu entendo que suas peças foram importantes para a libertação da mulher. Não tenho dúvida disso. E sinto orgulho em ser a filha da Frente Nacional da Mulher, FNME, que organizava passeatas sobre os direitos das mulheres. Natália, você também fala, até na entrevista de ontem, você falou que a relação entre mãe e filha é uma das relações mais complexas e vem de uma psiquiatra falando isso. Então, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco dessa relação com as mães. Sim, acho que relação com mãe, né, é tão fundamental a gente se com sorte, né? Quem exerce o papel de mãe, acho que todo mundo que está aqui teve alguém, não precisa ser uma mãe biológica, mas alguém que exerceu um papel de mãe, de cuidado, né? Esse papel de cuidado, mas que para tudo dê certo, para que tudo dê certo, essa mãe não pode ser mais que suficientemente boa, né? Ela tem que faltar, ela tem que falhar. Então, dentro do amor, o amor não pode ser um amálgama entre duas pessoas, né? O amor tem que ter falta dentro, tem que ter falha, ele tem que falhar. E acho que isso torna a relação entre uma mãe e uma filha essencialmente complexa, né? Às vezes, o melhor que uma mãe pode dar é a capacidade da filha, do filho, seguir o próprio caminho, ir embora, vamos dizer assim, né? Desse colo. Para o qual a gente, muitas vezes, na vida tem vontade de voltar, né? E nunca vai voltar. Enfim, aí fica a infância como essa terra para sempre perdida. E, enfim, eu gosto muito de uma escritora que fala sobre a nostalgia, né? Porque acho que quando a gente fala de infância, a gente fala de nostalgia. Que a nostalgia dói, não porque a gente não pode voltar para a infância. É a Hilária Gaspari que escreve isso na Vida Secreta das Emoções. A nostalgia dói porque a gente percebe, a dor vem quando a gente percebe que a gente não quer voltar, né? Que a gente já é outro, que a gente não é mais a criança que a gente foi. E quando minha mãe, eu falo em primeira pessoa, né, e compartilho essa experiência com a narradora do meu livro, quando a minha mãe foi perdendo a memória, foi deixando de ser si mesma, foi deixando de conseguir fazer o que ela fazia antes, e até as coisas que eu não gostava que ela fizesse, e eu percebi que eu fui sentindo falta disso tudo também, porque esse era o todo dela, eu percebi que o amor ele é feito de muitas coisas. Dentro do amor cabe admiração, raiva, culpa, vontade de estar perto, vontade de estar longe,
Irritação, assim, muita... Repetir até irritação, né? Mas... e que quando a minha mãe foi deixando de ser si mesma, ele ficou simples. Era só amor. Não existia mais nada, né? Então, o Alzheimer, eu digo no livro, roubou de mim a possibilidade do amor diante da minha mãe continuar complexo. Restou só essa coisa simples, né, de estar diante de alguém de quem eu preciso cuidar. Obrigada. Camila, no seu livro você traz bastante coisa do preparo da morte. Até lendo, eu lembrei que quando eu era criança, minha mãe às vezes ia viajar e deixava um pendrive e falava: aqui estão todas as senhas que você vai precisar. E não é comum, mas você fala muito também da necessidade de preparar essa parte prática das coisas. Assim, como é que a sua família era com relação a isso? No livro você traz um questionário de perguntas, né, para sua mãe de coisas que seria. Então, como era isso na sua família? Como você é com isso? Assim, você tem as suas coisas minimamente preparadas? Pois é melhor falar que tenho, né? Tem um pouco, assim, realmente, eu acho que nos faz muito bem preparar e perguntar e ter essa conversa. Inclusive, eu tenho até uma sessão ali no blog Morte Sem Tabu que chama O que você quer ser quando morrer, que traz algumas opções de destino de cinzas ou de enterro e cremação, que tem até um humor. Por exemplo, você pode misturar cinzas em fogos de artifício, tem uma empresa que faz isso para você ter aí um momento. Tem empresas que levam para o fundo do mar para você, né, virar um coral lá embaixo. Você pode misturar a semente e virar uma árvore. Tem diamante, cristal. Tem uma empresa que leva as cinzas lá para o espaço. Tem até pacotes diferentes dependendo do passeio que você vai fazer. Tem uma que coloca cinzas num disco de vinil. E aí você pode ter tanto um depoimento quanto músicas. Mas eu uso tudo isso para falar como uma forma de introduzir com humor algo que pode ser muito mórbido, né? Na hora que você for... inclusive, lembrei de uma que mistura tinta e faz quadros, e tem um QR Code. Então, opções inúmeras aí. Mas eu acho que é interessante essa conversa começar de uma forma leve. E eu perguntei pela primeira vez para os meus pais, há pouco tempo, e eu já escrevi esse blog há uma década, se eles queriam ser enterrados ou cremados. Mas nunca perguntei isso para eles. Porque qual que é o momento ideal da gente falar de morte? Se você está muito longe da morte, não tem nenhuma doença que ameaça a vida, nada, fala, por que eu vou falar de morte agora? Eu estou ótima, estou saudável. O que você está querendo dizer com isso, né? Eu achei até difícil de fazer essa pergunta, se você tem suas coisas prontas, por exemplo. Tá bom, não tenho. Mas eu tenho o testamento vital, que eu acho fundamental você fazer, que faz diretivas antecipadas de vontade. É um documento que você pode deixar registrado em cartório. Eu conheço uma pessoa, uma rabina, que tem lá no freezer dela congelado, porque ela morre de medo que não respeitem. Ou falar para o seu companheiro, esposo, marido, filhos, o que você quer, que pode ser... não quero ser entubado, não quero que a minha vida sofra de estanasa, que é o prolongamento artificial da vida a qualquer custo, em detrimento de qualidade de vida. Não é só o testamento patrimonial, é isso que eu quero dizer. É você tentar ter autonomia no final da vida, respondendo, mais ou menos. Não, mas acho que você estava trazendo um ponto legal que eu ia até te perguntar também. Que é isso, parece que não tem hora boa, né? Ou é muito cedo, ou é muito tarde. Porque se a pessoa está com uma doença que não tem cura, é chato. Você vai falar, puxa, que constrangimento, vou falar de morte, parece que eu estou matando antes do tempo. E aqui, na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil e América Latina, na América Latina não, no Brasil existe uma cultura meio de mau agouro, que falar de morte atrai a morte. Então, e a gente tem muita pressa para enterrar, para cremar, tudo muito rápido, coisa que em outras culturas não. Se dá um tempo para isso acontecer, não é no dia seguinte. E isso tudo acho que é uma consequência da nossa cultura. Então não tem um momento certo. Para mim o momento é agora. Até porque quando a gente fala de morte, existe uma cumplicidade que é feita entre as pessoas que estão falando sobre isso. Porque é uma grande pergunta existencial. O que é a morte? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Afinal de contas, que raios estamos fazendo aqui vivinhos? Então eu acho que é importante e sempre bem-vindo. Não tem a hora certa, é agora. No livro você também comenta como o blog, o Morte Sem Tabu, você também teve muitos encontros com pessoas que lidam com isso, né? Acho que desde em cemitérios, que fazem a preparação do corpo.
e como esses encontros mudaram a forma de você navegar no mundo. Eu queria pedir para você contar um pouco isso, e, Nath, você também, se assim, ver a sua mãe doente, isso também, essa consciência da finitude, mudou como vocês vivem a vida. Falar com essas pessoas, os profissionais que trabalham no setor funerário, modificaram completamente a minha visão e o meu pânico da morte. Eu acho que eu tinha muito pavor de desaparecer. Não é a morte em si, a morte é um verbo, né? Mas o desaparecer, o nunca mais, me assusta muito. O Nevermore, nunca mais, do poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, que é assustador. Mas eu acho que o que mudou em mim, conversar com tanatopraxista, coveiro, diretor funerário, diretoras, uma mulherada revolucionando e humanizando muito o setor, maravilhosos, estão no livro. O que mudou foi o contato com a concretude da morte. Porque quando a gente fala de morte como algo muito intocável, muito misterioso, muito longe, muito tocado, né? Assim, o que é a morte? Não sabemos. Aí aquilo se torna ainda maior e dá mais pavor. Na hora que você traz a morte é isso. A morte é algo que acontece com o corpo, é biológico, o coração para de bater, o cérebro, você tem uma morte cerebral, morte é biológica, aí você vai ser enterrado, tem gente que enterra, que cava buraco na cova, tem gente que queima um corpo ali, é uma profissão. Essas pessoas, inclusive, reclamam que sofrem muito, são muito invisíveis e sofrem com preconceitos. O que está acontecendo nesse mercado, né? Quais são as opções? Eu acho que, quando eu entendi, acompanhei esse trabalho de perto, mudou algo em mim. Eu falei, é isso. Você pega, você vê. Acompanhei também algumas autópsias, né? Necrópsias, que é o nome mais correto. Então, eu acho que tudo isso me ajudou muito. E é o que eu tento passar no livro, essa concretude. Para mim, acho que a minha relação com a morte mudou totalmente depois que meu pai morreu, né? E que foi uma experiência que eu escrevi no livro anterior, Antes que Apague, que é As Pequenas Chances. Mudou minha relação com tudo, inclusive com a literatura, inclusive com saber que eu não vou ler todos os livros do mundo. Isso é muito óbvio, mas foi só quando eu vi os livros de cabeceira do meu pai, no dia do enterro dele, que eu falei, nossa, de fato acaba. De fato, a gente não vai ler tudo que a gente quer. A gente não vai fazer tudo que a gente quer, eu não vou escrever tudo que eu quero, eu não vou dizer para as pessoas tudo que eu quero dizer, eu não vou fazer todas as viagens. Assim, isso é óbvio, mas é só quando acontece com alguém próximo que vira um outro tipo de certeza. E mudou, inclusive, meu jeito de ser médica, né? E eu penso muito sobre isso também agora, diante do adoecimento da minha mãe. Por quê? Porque meu pai passou pelos cuidados paliativos. Minha mãe também está passando. Só que é muito diferente, porque acho que a gente não fez essas perguntas para ela, o que ela gostaria, como ela gostaria que fosse. Só que eu imagino que ela ia querer continuar viva. E é muito impressionante, me impressiona muito que minha mãe está super doente, está muito mal, e até hoje eu tenho muito medo dela morrer. Mesmo que, de alguma maneira, ela já tenha não morrido, mas deixado de ser quem ela é, né? É como se a morte dela, ela ainda existe no mundo alguém a quem eu possa chamar de mãe. E quando ela morrer, essa pessoa não vai mais existir. Esse corpo, essa presença, essa casa, as coisas dela, né? Enfim, os gestos, o cheiro, o abraço que ela às vezes ainda dá, né? O afeto. As pessoas me perguntam, sua mãe te reconhece? Cognitivamente ela não me reconhece, mas como o menino diz, eu sei que ela me reconhece. No fundo dos olhos, assim, quando ela me vê, eu sei que ela está me reconhecendo. E acho que o que é mais importante, eu estou me reconhecendo diante da minha mãe, né? Acho que essa presença do outro, dessa mãe, me diz da filha que eu sou também. Então, não é só que ela precisa me reconhecer, eu preciso me reconhecer na relação com ela também. Lindo. Obrigada. Você comentou assim desse desaparecimento da sua mãe, aí me lembrou de uma pergunta. No livro você conta que a narradora, a mãe dela, ela começa a descobrir várias coisas do passado da mãe. Quando a mãe vai perdendo memória, ela começa a pesquisar isso. E que essa mãe também desapareceu da vida de uma outra pessoa. Então, eu vou pedir aqui para você ler um trechinho sobre isso.
Me atrapalhei, já te passo. Vou pedir para você falar enquanto isso. Que no Copo Vazio você tem uma situação de ghosting, né? Que a narradora, a pessoa com quem ela está saindo, desaparece, e você escreve sobre, nesse livro também, descobrir dessa ausência que sua mãe deixou na vida de uma pessoa. Como é que foi se deparar com uma coisa da qual você já tinha escrito depois na sua vida? Foi muito assombroso, né? A situação foi a seguinte. Eu conheci uma prima da minha mãe e ela tinha lido Copo Vazio e ela chegou para mim um dia e falou: Natália, você sabe por que as famílias se separaram? E aí eu falei: nossa, eu não sabia nem que as famílias tinham se separado. E aí ela falou: caramba, tem a ver com o que você escreveu. E eu falei: nossa, e aí o que isso me faz pensar, né? Isso me faz pensar que o silêncio também é passado de geração em geração, né? O que uma família opta por não dizer continua operando de alguma maneira, né? Por mais que a gente tente enterrar certas coisas, jogar para debaixo do tapete, fingir que não existe, tudo que a gente não resolve do nosso passado, e acho que isso tanto individualmente quanto coletivamente, quanto um país também, volta. Não é que volta um dia, está o tempo todo produzindo atos, gestos, fatos, dos quais a gente não tem total consciência de como eles surgem, mas que eles estão aí, né? Então, acho que a escrita desse livro e essa história, né, me fez olhar para tudo isso, né? O quanto uma família também uma família, todas as famílias têm segredos. Só que a gente acha que os segredos, porque não são ditos, eles não estão causando nada, mas eles estão. Eles são transmissíveis também. O silêncio é transmissível. E a força do que se tenta esconder, ela continua assim, como se revolvendo, né, a terra, os nossos pés, e movimentando. Então, a gente também, enfim, a gente também é feito do que a gente não diz, do que a gente não soube e do que não quiseram contar para a gente. E quando eu estava lendo o seu livro, eu vi que tem esse segredo, que eu não, é real esse segredo? Bom, tá bom, não vou perguntar. Mas que tem esse segredo maravilhoso. Eu fiquei pensando, se minha mãe morrer, o que eu vou deixar de saber que só ela sabe, só ela, e vai enterrar junto com ela, né? Fiquei pensando muito nisso. E aí agora eu vou fazer umas perguntinhas para ela já. Então, e aí, que bom que você fez esse comentário, porque também aí eu complemento a minha resposta, porque voltando para essa narradora, né, que está diante dessa mãe, que não fala mais e descobre algo do passado dela, só que ela não pode mais perguntar para ela. E agora? O que ela vai fazer com isso, com esse vazio? Então, Antes que Apague, ele é um livro que ele é escrito em torno de um vazio. A versão da mãe, ela nunca vai ter. O esforço do livro é de juntar as peças de um quebra-cabeça que nunca vai ficar completo. É um esforço de antemão fadado ao fracasso, né? E é um livro que só é escrito por conta disso, porque ele nunca vai ter as respostas, né? Enfim, se essa narradora, se eu pudesse perguntar para minha mãe algumas coisas, eu não teria precisado escrever, né? Nos dois livros, até esses segredos de família tem a ver com um tema que a gente evita sempre, que é o suicídio. E no livro, Camila, eu aprendi bastante assim, sobre essa parte. Você quebra vários mitos relacionados a isso. Aí eu ia pedir para você contar um pouco assim, por que é importante a gente falar sobre suicídio. Até corrigir aquilo lá que ela me chamou a atenção para um ponto. Eu acho fundamental se falar, né? Assim, normalmente é difícil achar um equilíbrio. Ou não, é proibido falar, não se fala, ou se fala sem respeito ou sem atenção nenhuma aos cuidados que a Organização Mundial da Saúde coloca, por exemplo, na hora que a gente vai escrever sobre isso, tanto na não ficção quanto na ficção. Existem alguns cuidados, que é o efeito contágio, que é chamado efeito Werther, que é inspirado nos sofrimentos dos jovens Werther, do Goethe, que o personagem principal chega a se matar, e aí depois se levou a uma onda de suicídios no mesmo método e tudo mais. Então, isso tem realmente esse efeito contágio, que é uma questão, mas você tem alguns cuidados, que é não detalhar
um método, por exemplo. E sempre tratar o suicídio como algo multifatorial, que é o que ele é. Não existe uma razão. Não adianta falar assim, se matou porque teve um sofrimento amoroso, fez porque teve uma grande decepção profissional. É muito multifatorial, e aí a psiquiatra aqui com certeza vai saber falar melhor do que eu sobre isso. Mas, do meu ponto de vista como comunicadora, como jornalista, é o de que é fundamental, porque as pessoas vão se identificar e tudo aquilo que você abafa, que você não deixa ser ventilado em sociedade, em debate público, tende a crescer e a nos prejudicar. Então, eu sou super a favor, sim. E acabei descobrindo, que eu trago no livro, porque normalmente esses suicídios viram lendas, né? Eu acabei descobrindo, por exemplo, que o meu tio, irmão da minha mãe, que sempre parece que teve um acidente limpando uma arma, de repente eu descobri que não era exatamente limpando uma arma. E foi importante eu saber disso, eu entendi melhor a minha mãe depois que eu soube disso, meus primos, e me entendo melhor também. Então, eu acho que é isso, vamos falar sobre isso. Obrigada. Você também trouxe uma coisa que tem a ver com linguagem, e como a gente fala até das formas da morte, né? Então, você fala que a gente costuma, mesmo na imprensa, falar morreu depois de uma luta contra o câncer. E para Alzheimer, você até traz um dado curioso, né? Que acho que uma pesquisa que alguém fez na época, luta contra câncer, tinha 11 mil, quase 12 mil ocorrências no Google, e morreu depois de uma luta contra o Alzheimer, tinha uma. Então, eu queria que você pedisse para falar um pouco dessa importância da linguagem, dessa coisa da linguagem da guerra. Eu vejo muito, né, esses anúncios. Depois de lutar meses contra um câncer sem perspectiva de cura, morre fulano de tal. E o que as pesquisas indicam é que você usar esse vocabulário de guerra atrapalha a própria prevenção, porque quando a pessoa recebe um diagnóstico, ela fica tão desesperada que ela está entrando numa guerra do qual ela precisa vencer, porque se não vencer ela vai morrer num fracasso da batalha, que muitas vezes nem se entra, nem se procura o tratamento. Não, já que é uma batalha, uma guerra que eu não vou vencer, não vou nem fazer nada e vou me tirar de campo, né, perder por WO. Então, essas pesquisas realmente falam, e eu acho muito importante, porque a pessoa passa por aquele tratamento. Imagina o familiar depois interiorizando que morreu depois de lutar, depois de uma batalha. Não tem como isso não pegar, né? Não tem como isso não nos afetar cada vez que a gente vê uma manchete dessa. Então, eu falo toda hora. E quando é um colega meu, que eu sei quem foi, eu escrevo, então, na próxima vez, vê se não usa, porque eu acho que pode ser muito ruim falar batalha, luta, perda, não somos soldados em guerra. O câncer, ele não é uma batalha, ele é algo natural que nos ocorre e que a gente busca tratamento ou não, dependendo também, né? Você também conta no livro um pouco da sua entrada no jornalismo através da escrita de obituários. Você poderia contar um pouco sobre isso e o surgimento do blog do Morte Sem Tabu? Eu escrevi a peça para teatro e aí eu sempre tive muita vontade de trabalhar na Folha de São Paulo. Tenho um afeto grande com a Folha de São Paulo. Eu lia com meus pais e tinha esse afeto. Procurei uma amiga minha, que chama Joana Cunha, que é repórter especial, falando que queria muito trabalhar aí onde você trabalha. Ela falou, tá, eu vou te apresentar ao chefe de redação, na época era o Rogério Gentili, para ver o que acontece. Aí ela me apresentou, ele olhou meu currículo, que não tinha nada a ver com jornalismo, porque, na verdade, eu me formei em administração de empresas. E aí ele falou, mas, já que você está, né, tão empenhada aqui, tem uma vaga que talvez você não queira. Eu falei, qual é? Freelancer do projeto Biografias. O que é isso? Obituários de pessoas que ainda não morreram. Que é algo muito importante, porque quando morre alguém que tem uma relevância social, você tem que ter já uma biografia preparada. E eu achei aquilo um barato, falei assim, poxa, nunca pensei que eu ia escrever obituários. E comecei a investigar a escrita de obituários e vi que era algo muito interessante e que se assemelhava até à dramaturgia, né? Você olhar para a trajetória de vida de uma pessoa, como ela fez as escolhas que fez, e a partir dessa pessoa entender melhor a era e a época em que a gente vive. Só que, no meio dessa pesquisa, eu me deparei com um livro do Ernest Becker, que é um antropólogo, que ganhou o Pulitzer em 74, com um livro chamado A Negação da Morte. E lá ele fala como o tabu da morte, a negação da morte, nos faz tão mal que pode, inclusive, estar por trás do aumento de questões de saúde mental, assim, de uma ansiedade existencial muito grande. E aí, pronto, me pegou, e aí eu mergulhei nisso daí e estou até hoje. Natália, você acabou de se formar como doutora em letras, parabéns. No livro, a narradora, então, não sei o quanto isso está colado em você ou não, mas o foco do doutorado da narradora
é uma comparação entre a escrita do Karl Ove Knausgaard e da Helena Ferrante. Como o assunto deve estar fresco na sua memória do doutorado, eu ia pedir para você contar um pouco de como foi também estudar isso e no que desenrolou. Isso também vou responder em primeira pessoa, né? Eu entrei no doutorado em letras com um projeto a respeito desses dois autores, né, Helena Ferrante e o Knausgaard, e mais precisamente a postura de autoria deles, né? E acho que até a maneira como a gente está falando do meu livro mostra esse jogo que os dois fazem em cena, vamos dizer assim. Por quê? Porque a Helena Ferrante, como acho que a maioria das pessoas aqui sabe, é uma autora que ficcionalizou até essa figura de autoria, né? Até enfim, entre essas pessoas que ela fez, esse nome. A gente não sabe, quer dizer, agora a gente até tem grandes suspeitas, mas não era para a gente saber quem ela é, né? O que ela diz é algo até parecido com o que eu falei hoje. Tudo que meus livros precisam dizer está dentro deles, né? Não precisa da minha figura. Só que ela responde, inclusive, escrevendo as perguntas, né, que fazem para ela. Então, é sempre através da escrita, sempre continuando esse gesto ficcional que os livros dela inauguram. E o Knausgaard, ele faz o oposto, ele mostra detalhes da família dele, fala o nome das pessoas, conta as maiores vergonhas que ele fez, que o irmão fez, que o tio fez, todo mundo fez, e expõe tudo isso de um jeito muito escancarado, né? Então, é como se fossem opostos. Uma está sempre se escondendo e o outro está se mostrando. Mas os dois gestos são gestos ficcionais. O Knausgaard, por exemplo, quando ele escreve que, quando ele tinha, sei lá, 7 anos de idade, estava na escola e a menina estava vestindo a saia azul e entregou o lápis para ele, e ele escreveu 3 linhas, porque ele escreve uma minúcia de detalhes muito impressionante. Isso é ficção, né? É como se o arcabouço dos livros dele, o interstício dos livros, esses detalhes, fazem com que isso seja uma ficção, né? E eu estou aqui o tempo todo nessa mesma postura, de falar, meu livro também é uma ficção, né? Por mais que ele parta da realidade. E acho que, enfim, essa narradora ela condensa esses dois gestos antitéticos de se esconder e de se mostrar. Então, acho que meu doutorado, e que virou esse livro, ele é uma pesquisa que chega através da ficção mesmo, perto, porque não responde, perto de uma resposta a essas perguntas, essas questões que a postura de autoria desses autores, que a postura de autoria deles coloca. Legal. Camila, no seu livro você também cita vários autores da literatura, falando da morte, o Goethe, que você falou do Werther, o Dostoiévski, a Olga Tokarczuk. O assunto da morte é uma coisa que você também busca na literatura, e essas leituras, vocês duas, na verdade, é uma coisa que vocês gostam de ler sobre? Eu gosto, eu recebo muitos livros também sobre luto, e eu até estava pensando nisso, porque normalmente os livros e a literatura é mais focada no luto, né? E a gente está falando, na verdade, de vida, porque não é um luto, é da morte ativa, dessa fase de vida. Mas eu recebo muito livro sobre luto, sobre suicídio. Agora tenho recebido uma onda de livros voltados para criança sobre morte, que eu acho muito importante, muito fundamental. E busco ler filosofia, dogmas religiosos todos, adoro ler. Então, budismo, espiritismo, tudo. Me manda tudo que eu adoro, gosto, porque é o meu repertório também de pesquisa e de escrita. Na verdade, é repertório de vida, né, gente? Não existe alguém especialista em morte, na verdade. Somos todos aqui porque a gente passa por perdas. Desde as que impactam menos até as que vão nos transformar completamente. Mas essas perdas... você tem uma frase linda, né? Sofro não por causa apesar das perdas, mas por causa delas. Tem uma... Como é que é essa sua frase? É algo assim, né? Não vou lembrar exatamente.
da escolha de ser feliz, não apesar das perdas, mas por causa delas, né? Por que perdemos? Porque a gente vai perder as pessoas que a gente ama e porque a gente também vai morrer, é que a gente tem que ser feliz hoje, né? É simples. É isso, olha que lindo isso, né? Então não é por causa delas que seremos, mas não é apesar delas, mas por causa delas. As perdas nos constituem. Somos perdas. Vocês duas trazem um pouco também a relação dos netos com as avós no livro. A Camila tem até um que acho que chama Como Eu Vou Contar para os Meus Netos que Você Morreu. E, Natália, você comenta também da relação da narradora, que fica também com raiva da hora que a mãe esquece o neto na escola. Como é que vocês lidam com os filhos de vocês, assim, falando dessas doenças, né? No fim, as avós estão passando por alguma coisa e também com a ideia da morte. É uma das grandes dores, né? Os meus filhos não têm avós que cuidam, né? Tem só uma avó e ela tem Alzheimer, né? E, enfim, essa é a vida deles. Meu filho está aí na plateia. Ele está me ouvindo? Não sei se ele está... Bom, não estou vendo ele, mas está por aí. Então, estou respondendo para ele. Acho que eu pego de novo a frase que a gente falou agora há pouco, né, de ser feliz por causa das perdas, não apesar delas. Essa é a história deles, né? A gente é o que a gente é pelo que a gente realiza, pelo que a gente não consegue, pelo que a gente perde. Enfim, é assim que a gente constrói a nossa história. E acho que a gente tem que assumir essa história e, enfim, não cair numa postura de vítima, assim, coitados deles, dos meus filhos que não têm os avós. Que pena, mas e falo muito do meu pai. O Jorge, fala também muito. Um dia ele começou a chorar que estava com saudades do avô. Aí eu penso, mas como, né? Mas enfim, algo fica muito forte. E o Benja também, que acho que foi ele que me ajudou também a ter percepção. Nossa, minha mãe realmente não está bem. Quando um dia eu fui buscar ele desceu e falou: quem vai cuidar da... Ele tinha 7 anos. Isso está no livro também. Quem vai cuidar da vovó agora que eu saí? Ela está sozinha. Deixei minha avó sozinha, né? E aí, sabe, uma percepção de uma criança de que a avó precisa de cuidado. Enfim, não tem uma resposta pronta para isso, nem uma resposta fácil. É doloroso que eles não tenham avós, mas é a história deles. Enfim, e acho que se a ver com a própria história é também um jeito de poder ser feliz. Legal. E você, Camila, quer comentar também? A minha filhota está aqui na plateia, ela tem 10 anos e já me escuta tanto falando sobre morte que outro dia eu lancei o livro, ela até levantou a mão, quis falar, né? Eu falei assim, você... Então, eles escutam muito eu falando desse tema, convivem com a minha mãe, com meu pai mais. E uma coisa que eu acho importante quando se fala de morte para a criança, e eu já falei muito sobre isso com eles, inclusive quando a gente perdeu o animal de estimação, né, enterramos a Tantã e tudo, né, tadinha. Foi enterrada, mas inclusive quando ela morreu eu quis que meus filhos vissem a nossa gata morta, porque o que eu entendi de falar sobre morte com crianças é que você pode ter as explicações que você quiser dar. Tem gente que fala assim, vai virar estrelinha, só não pode falar que vai viajar, porque tem casos depois da criança ficar esperando a volta e não volta, é cruel, mas você pode falar, acredito em céu, acredito em alma, acredito no que você quiser, mas é importante não pular a parte biológica. E foi por isso que eu quis que meus filhos vissem nossa gata morta, por exemplo, porque eu acho que a parte biológica é fundamental. O que é a morte? Cada um tem a sua história sobre o que acontece depois. Eu posso te contar várias versões, eu tenho a minha, mas tem uma que é inquestionável. A morte é um evento biológico, o corpo para de funcionar. A pessoa morre, depois vai ser enterrada ou cremada. Passa a viver dentro de nós, nos tornamos aquela pessoa. Então, é o que eu tento passar para eles e o que eu falaria, né? Eu provavelmente vou falar, mas acho que eles agora já sabem. Você não sabe, está sabendo, né, filha? A morte é um evento biológico, o corpo para de funcionar. Legal.
Vou só lembrar que a gente vai começar perguntas do público, então se alguém quiser passar mais, ali tem a produção, que vai estar passando papel. Eu já vou entrar nela, mas vocês falaram agora de uma coisa que é um pouco da fé também, e é uma coisa que aparece, acho que no livro da Natália, né? E aí eu queria... E a Camila também, você comenta como a sua mãe tem lido muito, se buscar espiritualidade, essas coisas. Como é que é a relação de vocês com isso? Como é que vocês veem isso? Fé. Engraçado. Eu me sinto tendo mais fé quando eu estou torcendo pelo Corinthians do que quando eu estou pensando em religião, assim, sabe? Em judaísmo. O judaísmo, para mim, não tem muito relação com fé, tem relação com identidade, não tem relação com Deus. Mas, e acho que assim, até eu me afastei, na história da minha vida, né? Eu me afastei do judaísmo conforme a minha mãe foi se aproximando muito, virando ortodoxa. E eu sentia que aquilo me afastava dela, que é como se a religião fizesse com que ela tivesse interesses tão diferentes que a gente não conseguia dialogar. Isso na adolescência, mais ou menos. E aí, depois, quando meu pai morreu, me vi muito próxima, de novo, da religião nos rituais fúnebres judaicos. Mas não porque isso me aproximava de Deus, porque isso me aproximava das pessoas que vieram antes de mim e inventaram esses rituais que realmente apaziguavam o que eu estava sentindo, simplesmente porque me davam algo para fazer naquele momento. Você tem que fazer isso aqui. E naquele momento que eu me sentia tão perdida. E com o Alzheimer da minha mãe, de novo, me vi questionando a fé dela agora, né? Porque ela era uma judia tão devota e seguia esses rituais de acender as velas do Shabat, de ser kasher, de lavar as mãos de determinado jeito. E uma das maneiras como ficou evidente que ela estava indo embora dela mesma é que ela não conseguia mais seguir esses rituais que eram tão importantes para ela. E aí, isso era muito doloroso para mim. Eu queria salvar o ritual dela. Mãe, você não está vendo o que você não está fazendo? Você não sabe mais as rezas do Shabat? E dá até vontade de eu fazer por ela. Tem um episódio no livro, que é o episódio do camarão, que judeus que são kasher não podem comer frutos do mar, de jeito nenhum. E na casa da minha mãe não entrava nenhum fruto do mar. Nunca. E aí um dia eu estava lá, e aí ela foi no sacolão e trouxe uma bandejinha de comida japonesa e tinha um camarão lá. E eu olhava para ela e falava, mãe, na verdade eu não falei nada, fiquei em silêncio, mas perplexa de perceber que ela não percebia, de que ela não estava se dando conta, né? E aí o que eu fiz na hora, e a narradora também, né, que isso vem dos diários, que são autobiográficos, eu comi o camarão por ela, para que ela não, enfim, não traísse o próprio ritual dessa maneira, né? Já tinha profanado a casa, o camarão já tinha entrado lá, mas que ela não comesse, pelo menos. E aí, então, me vi isso como um gesto de amor. Eu que me irritava tanto com essa religiosidade dela, também vi que eu estava tentando, de alguma maneira, como fosse possível preservar isso, né? Porque isso era importante para ela. Eu acho que o interesse da minha mãe por vida após a morte está crescendo. Ela leu livros de espiritualidade, quis entender experiências de quase morte. Aí eu dei um livro para ela de um neurocirurgião aqui brasileiro que estuda isso. Mas assim, o que eu sinto, né? Eu sinto que, com certeza, nos traz um conforto acreditar em alguma coisa. Eu lembro quando tem uma dramaturga chamada Consuelo de Castro, competiu com a minha mãe a vida toda, e elas se amavam e se odiavam. E aí, no final da vida dela, eu me aproximei muito dela, e ela se aproximou de mim, quase como me entregando o amor que ela queria entregar para a minha mãe a vida toda, mas por elas competirem, ela não entregou. Então, ela me via ali como essa amizade que ela não pôde usufruir, e a gente ficou muito próxima. E ela faleceu, só que antes dela morrer, a gente combinou. Eu falei assim, Consuelo, se tiver vida após a morte, você faz favor de vir me avisar. Ela falou, te juro, Mila, vai vir, eu venho, eu te aviso. Eu falei, então tá. Aí, quando ela morreu, e foi difícil para mim, porque ela me chamou para vê-la e eu não fui.
eu tinha acabado de ter neném, eu não fui, ela me chamou, e aí, quando eu cheguei, ela já tinha sido sedada, eu não pude me despedir, então eu sofri com essa... por eu não estar lá. Mas aí, quando ela morreu, eu soube, assim, que ela tinha morrido, e, de repente, entrou um pássaro na sala e fez aquela bagunça. Papapasa e pena para tudo quanto é lado. Aí eu vi naquilo e falei assim, Consuelo, é você. Então, para mim, a fé está nisso, tá? Onde a gente decide colocar essa fé e acreditar. Para mim, aquele pássaro foi o sinal dela e eu fiquei feliz. Vou trazer aqui uma pergunta do público, que é, quando nos referimos a pessoas com Alzheimer ou demência, falamos que a pessoa deixa de ser ela. Por que a dificuldade em aceitar que aquela pessoa também é ela? Que linda essa pergunta. Pois é. Belíssimo isso. Eu acho que o Alzheimer ele provoca essa instabilidade lexical, de palavras, assim, de vocabulário, de verbo. Eu não sei se eu falo da minha mãe no presente ou no passado, porque aquela que eu sempre conheci era uma, e agora ela é outra, né? Enfim. E acho que talvez essa instabilidade, ela é ou ela era? Ela continua sendo minha mãe, né? Isso eu tenho certeza. Então, sim, é verdade. É muito, muito, muito bonita essa colocação. Chegou mais uma aqui. É uma pergunta, eu vou colocar para vocês. Que nos livros de vocês tratam da questão do cansaço e da culpa de quem cuida? Nos livros, se vocês tratam da questão do cansaço e da culpa de quem cuida? Vou deixar vocês contarem. Sim, né? Acho que e dessa ambivalência e da culpa por o livro narra alguns episódios, né? De uma irritação que é uma forma muito bruta de amor e de, como se dissesse, eu esperava mais de você. Só que, enfim, esse esperar mais de você é um problema não de quem está doente, mas de quem está cuidando. Tem livros que falam sobre isso, né? E que esmiuçam esse sentimento tão complexo de cuidar, dessa inversão, assim, cuidar dos pais, essa inversão do papel, né, de cuidado. Mas no meu livro, a narradora ela passa por isso, de perceber que quando os filhos dela nasceram, ela contava com a ajuda da mãe, como se a mãe tivesse obrigação de ajudar ela, né? Como se a mãe ainda tivesse que sustentar eternamente esse lugar de disponibilidade total. E como se o tempo da avó valesse menos que o tempo da filha que virou mãe. E conforme a mãe dela vai ficando doente, e conforme a minha mãe foi ficando doente, eu percebi que é quase como se aí eu tivesse me tornado mãe de verdade, né? Quando você se torna mãe da mãe, né? Essa talvez seja o ápice da maternidade, né? Essa mãe total, vamos dizer assim, se é que isso existe. Mas falando metaforicamente desse momento, assim, né? Eu também passo por isso. E, além da culpa, tem uma palavra que você colocou aqui, que é a irritação, né? A irritabilidade. No meu livro, eu falo um pouco da minha culpa de, às vezes, reagir ao envelhecimento da minha mãe com uma violência verbal, né? Como assim você não está me escutando? Vai colocar um aparelho? Pô, você tem que me escutar. Você não consegue pegar? Abre a mão. Por que você não está abrindo a mão? O que aconteceu com a sua mão? Se esforça, sabe? Aí eu me sentia muito culpada de ser agressiva com as palavras, porque, na verdade, e aí lembra um pouco a questão da minha mãe com a minha adolescência, que ela levava a minha adolescência para o pessoal, e às vezes eu levo o envelhecimento dela para o pessoal. Então, porque, no fundo, eu me vejo ali. E é muito difícil a gente se ver, né, na melhor das hipóteses, a gente envelhecer e tá assim. Então, isso nos machuca de alguma forma. E poder falar sobre isso ajuda. E escrever o livro, eu acho que ajudou também. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia que, nos Estados Unidos, 38% dos adultos romperam a relação com um familiar direto. Então, muitas vezes, acho que a mãe e o pai. Assim, tudo isso? 38%? Nos Estados Unidos. Aqui eu não sei.
Não é meu caso, meu pai está até aqui. Mas como é que vocês veem isso, assim, a responsabilidade das pessoas cuidarem dos pais ou não? Natália é psiquiatra, deve ver na clínica. Difícil essa pergunta, né? Acho que a família é um lugar muito difícil, né? É onde a gente chega dentro de uma família, a gente é lançado nesse contexto sem ter escolhido, e isso muitas vezes pode ser um fardo, né? Acho que tem alguns. No meu livro tem um personagem que rompe também totalmente com a família, que é o personagem do Henrique, o irmão, que com 37 anos foi para Israel e nunca mais deu notícias, né? E isso, enfim, acho que é algo com que a gente tem que lidar a vida toda, com esse, às vezes não de um jeito tão extremo quanto romper, mas achar a medida entre a proximidade da família e a distância, entre o que eu vou sustentar de estar nessa família e o que eu vou dizer que não. Acho que, enfim, no processo da gente se tornar quem a gente existe algo de ruptura sempre da nossa família de origem, né? Senão a gente vai ser uma cópia, ou assim, só o resultado do desejo dos nossos pais. E isso é algo que, enfim, não é bom para quem quer ser si mesmo, né? É uma grande luta. Acho que é um dos grandes temas com os quais a gente precisa lidar a vida fora, né? Isso. O que eu vou levar dessa família e o que dessa família eu vou escolher largar. Inclusive, eu converso muito. Hoje eu tenho duas coautoras do blog Morte Sem Tabu, que é a Jéssica e a Cíntia, e a gente fala muito sobre isso, sobre como, para o nascer, a gente precisa de uma vila toda, de uma comunidade inteira para suportar um bebê que nasce, né? Ninguém cuida de uma criança, ou não deveria cuidar de uma criança sozinho. E para morrer, a gente também precisa dessa comunidade. É muito triste morrer sozinho. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas morrendo na UTI, que é um ambiente que é feito para reabilitar a vida e não para o fim dela. Isso acontece até por uma dificuldade, muitas vezes, do nosso sistema de saúde, dos profissionais, em falar que aquela pessoa está morrendo mesmo e não faz sentido ela estar ali naquele espaço. Então, e é um espaço que propicia a solidão. Tem médicos com quem eu converso que falam que normalmente se morre como se viveu. Se você viveu cheio de gente ao seu redor, você vai morrer com essas pessoas. Se você viveu muito sozinho, é possível você estar sozinho. Uma morte solitária é uma morte muito dolorida, muito triste. Tem até aplicativo agora que diz a pessoa que você avisa se morreu, caso para não ficar lá morta dias no seu apartamento, uma coisa horrorosa. Então eu acho que o que significa disso é manter os vínculos, e aí, se você não se identifica com seu pai ou com a sua mãe, ter amizades que significam tanto quanto. Ter esses vínculos são muito importantes na hora de morrer. E isso acontece quando a gente dá para receber também, que é estar presente. Estar presente para uma amiga que acabou de perder a mãe, que acabou de perder o pai, perguntar o que eu posso fazer por você, porque esses momentos são horríveis para pensar em praticidade. Então, desde você mandar comida para casa daquela pessoa, para ela não ter que pensar em cozinhar, até você falar, quer que eu fale com a funerária, quer que eu arrume flor, quer que eu pense no que vestir, sua mãe ou seu pai, quer que eu leve roupa, quer que eu compre a roupa, quer que eu vista, você quer vestir. Então, realmente estar ali disponível para essas praticidades, já vai ajudar muito. Natália, no livro tem um momento que você faz uma observação, acho que é no livro ou numa entrevista, que eventos literários como esse até afastam o escritor da arte dele. Eu não concordo totalmente, que eu acho que é uma outra forma de estar colocando aí palavras no mundo, mas para equilibrar eu vou pedir então para... Aí você faz a comparação, né, que o músico numa apresentação está lá mostrando a arte. Então, para a gente mostrar um pouco mais a arte de vocês, eu vou pedir para vocês lerem mais um trecho do livro. Então, Camila, esse é o seu. O que eu vou ler aqui? Você vai ler... É para ler desde o começo? Eu acho que pode ler do seu pedaço até a página. Tá. Então, só no trecho da minha mãe, ela só explica o porquê do título do livro dela, que chama Na Palma da Minha Mão, que ela via um M na palma da mão dela, que ela achava que era de morte, porque ela perdeu a mãe muito cedo. E quando eu nasci, só que no final ela fala assim,
Se você olhar no fundo desse M da minha mão aberta, tem um desenho. Se você olhar bem, é um desenho bem claro e nítido. Na palma da minha mão, inteiro para você, filhota amada. No fundo do M, meu coração. Leila Assunção. Aí eu falei, eu não tenho um M na minha mão. É um E, eu acho, mas tudo bem. Eu não tenho um M na minha mão. Minhas linhas saem do mesmo lugar. Parece o desenho de um megafone. Você dizia que o M da sua era a morte da sua mãe. A maternidade te pegou de surpresa, eu sei. Você se orgulhava de dizer que não seria mãe. Recusava o papel tradicionalmente destinado à mulher. Você era uma mulher livre, moderna, bem-sucedida e com síndrome do pânico na época em que não tinha nome nem remédio apropriado para isso. Lembro de você descompensada, quebrando pratos na cozinha, um vaso na sala da minha casa, de raiva de mim. A terra até demorou para sair do tapete, tá? Rasgando um quadro do meu pai, de raiva dele. Você só parou de quebrar coisas quando eu te imitei. Você sabe quando foi. E por que eu joguei aquele copo na parede em cima da sua cabeça. Mas não vou contar aqui o contexto. Gente... Você não contou, você deixou a gente curiosa. Se quiser contar agora. De jeito nenhum. Natália, eu não sei se você quiser comentar um pouco antes de ler até essa questão que você falou, de afastar, depois eu te... É que, na relação com a mãe, essa mãe dessa narradora, ela questionava muito a legitimidade do sucesso, vamos dizer assim, né? E quase como se o sucesso fosse errado, pecaminoso, vamos dizer assim, né? E ela começa, essa escritora, que essa narradora ela começa a se questionar o ofício do escritor, e isso é uma reflexão que eu também faço, né? O ofício do escritor é escrever, e a gente escreve primordialmente, não só, mas primordialmente em silêncio, num recolhimento. E esse estar no palco é até meio paradoxal, se a gente pensa nisso, né? Nesse ofício do escritor. Um cantor ou um ator, eles, o ofício deles acontece no palco. Um músico, ele está tocando, e é um ofício performático. A arte se dá justamente nessa performance. E o do escritor, não. Então, esse barulho, vamos dizer assim, que às vezes a escrita faz, e no melhor dos casos ela faz, quando um autor, uma autora é lida, isso acontece, né? Ele é como se fosse um paradoxo, né? É como falar de algo que se faz em silêncio, né? Então, dessa lacuna, desse paradoxo que essa narradora fala e está falando, né? E aí ela fala, a literatura afasta da literatura, porque por estar em feiras e palcos e falar, acaba tendo que... Ela não consegue mais ler e escrever, assim, não tem mais tempo de fazer isso, sabe? Ainda que eu gosto de estar aqui. Mas quando isso começa a acontecer muito, de fato, a gente acaba lendo e escrevendo menos. Acabou o nosso tempo, mas acho que a produção vai me desculpar. Eu vou pedir para a gente encerrar, então, com a sua leitura desse último trecho. Por favor. Minha mãe me ensinou a proximidade e a distância, que seriam antídotos, se não fossem comunicáveis. Ela me ensinou a abraçar, me ensinou o gosto por dançar. Ela escreveu na carta que li hoje, uma prece que faço todos os dias é que cada um de nós possa desenvolver o nosso potencial máximo, que possa descobrir aquilo que mais gosta de fazer, que cada um de nós possa desabrochar em todos os sentidos. Com minha mãe, aprendi a alternância entre o tempo de estar no mundo e o tempo de estar recolhida. Aprendi que a dor sempre passa. Aprendi que a dor passa, sempre passa, mesmo que seja graças ao Alzheimer. Com minha mãe me constituí no amor. Entendi que o amor também é feito de falta. A risada da minha mãe de olhos fechados. O choro da minha mãe de olhos fechados. E a gente achando que ela se colocava como vítima do mundo, sem saber que ela de fato era. Com minha mãe aprendi a culpa e também o perdão. Com minha mãe não aprendi a nadar, mas depois de muitos anos, agora que ela já não nada, e eu sim, aprendi a gostar de nadar, de ir e voltar na piscina. Porque fazer uma atividade física regular protege do Alzheimer, ainda que para ela não tenha adiantado. Obrigada.
É isso, acabou o nosso tempo. Obrigada, Natália e Camila, por estarem aqui. Obrigada a todo mundo. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!